Olá, eu tô aqui de novo. Meu nome é Débora Cassol, eu sou de Cunha Porã, Santa Catarina, cidadezinha pequena do oeste de Santa Catarina. Eu sou pedagoga, trabalhei aí 10 anos na educação, estive em sala de aula. Então, hoje atualmente eu tenho uma loja, sou proprietária de uma loja de brinquedos, papelaria, e eu tô aqui para dar dicas para você de brinquedos, né? O meu propósito é conversar com pais, com pedagogas, dizendo quais os benefícios do brincar, quais os benefícios do brinquedo. E hoje eu trouxe para vocês sobre o jogo da memória, um jogo super simples, um jogo que não requer aí muito dinheiro, porque não custa muito, é um jogo bem barato, né? E que a criança brinca e a criança aprende. Então, se você gostou, primeiro aí, se inscreve no canal, gente, dá o seu like, deixa o seu comentário, que é muito importante para mim, tá bom? Gente, o jogo da memória, ele vai trazer algumas questões aí de desenvolvimento. Às vezes a gente vê as crianças aí que não querem mais brincar, que querem estar com o seu celular, que com o seu tablet, mas nós como pais, nós como pedagogos, nós temos a responsabilidade de estar trazendo brincadeiras, de estar trazendo jogos aí que venham estimular então o cognitivo e o desenvolvimento da criança. O jogo da memória, ele vai trazer aí três questões, ao melhor, né, dizendo, que vai trazer concentração. A gente sabe que vai trazer a concentração para a criança tem que sentar, né? A criança tem que entender que ela tem que sentar, ela tem que entender que ela tem que visualizar as peças na mesa, né? Ou no chão, onde você vai colocar. Ela vai ter que, então, né, virar duas cartinhas, então ela vai ter que parar, prestar atenção. Isso vai trabalhar na criança a concentração, que hoje em dia tá bem difícil, né? A criança, ela tá agitada, a criança, assim, bastante crianças com problemas de TDAH, né? Crianças aí com hiperatividade. Então, são brinquedos, papai, são brinquedos, mamães, que vai trabalhar essas questões que a gente acaba deixando de lado. A criança não brinca, a criança não gosta. Mas nós, como mediadores, nós somos mediadores e nós temos que mediar, então, a brincadeira com a criança, né? Antigamente, na minha época, que eu não sou tão novinha assim, que só pareço, não sou tão novinha, a gente brincava lá fora, a gente corria, a gente se reunia com os vizinhos da rua, enfim, a gente brincava. Hoje em dia a criança está mais restrita, a gente criança de apartamento, né? Muitas crianças moram em apartamento, às vezes não tem muito com a pandemia, então essa questão ficou assim meio restrita. Então nós, como pais, nós temos esse dever de sentar, gente, 10 minutos, 15 minutos com nossos filhos, ou então lá na escola, lá na educação infantil, lá na educação de ensino fundamental, lá primeiro, segundo ano, e podemos brincar o jogo da memória, tá? Vou deixar a criança brincar. Não, gente, tem uma questão aí que a gente precisa mediar, a gente vai trabalhar o conteúdo e vai estar brincando também, e a criança vai estar aprendendo bem mais, né? Então, o jogo da memória, ele vai trazer aí concentração em primeiro lugar, ele vai trazer autonomia. A gente vê crianças que não têm autonomia e acabam se tornando adultos que não têm autonomia. Eu não sei o que faço, será que eu faço? Será que eu pego? Será que eu compro? Será que eu caso? Será que, né, separo? Então, a criança, ela tá crescendo sem essa questão de autonomia. Então, as peças vão estar lá sobre a mesa, a criança, ela vai ter que concentrar, ela vai ter que visualizar, ela vai ter que parar, ela vai ter que pensar, e ela vai ter que ter autonomia. Então, eu viro uma peça, eu viro a outra peça. Não é. Mas agora eu já sei. Então, ela vai ter que ir lá ter autonomia, né? De pegar a peça, qual peça eu quero. Ela vai ter que decidir qual peça eu tenho. E também confiança. Ela vai ter que ter confiança nela. Porque as crianças hoje em dia, elas não estão tendo tanta confiança. Vocês estão percebendo? Então, tá bem difícil essa questão. E o jogo da memória, ele vem exatamente para isso. Para deixar a criança mais concentrada, para deixar a criança mais autônoma e para deixar a criança mais confiante. Então, ela vai ter que confiar nela. Não, peraí, eu vi e eu preciso virar a pecinha, então, para que eu possa vencer o jogo. Então, são três questões aí bem importantes que são trabalhados na questão do desenvolvimento cognitivo com o jogo da memória. Então, essa é uma dica de hoje, jogo da memória. Débora, mas qual é o jogo da memória?
Você pode comprar um jogo da memória. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Eu trouxe esse aqui, e eu acho bem bacana, assim, para crianças menores, que são apenas 20 peças, né? Para crianças menores, aqui diz a partir de 3 anos, gente. Deixa eu tomar uma aguinha. Aqui diz a partir de 3 anos. Mas a mamãe, como eu já falei em outros vídeos... Deu tosse. Em outros vídeos... pode trabalhar bem tranquilo. Por quê? Porque ele não vai soltar peça pequena, que a criança possa engolir, né? A criança, né? Então, aqui, olha só. Ela vem assim, eu vou mostrar pra vocês, ela vem fechadinha, né? Aqui. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas. Daí eu já tirei, tá? Eu já tirei pra eu poder mostrar pra vocês. Então, nesse caso, gente, aqui tá trabalhando família, eu achei bem bacana. Às vezes a professora lá da educação infantil está trabalhando o tema família, ou lá no ensino fundamental trabalha o tema família, e aí a criança então vai brincar, né, internalizando o tema abordado. Olha só, que então ela vai ter que achar o papai e a mamãe, e aí ela tem que achar os filhinhos. Olha que lindo! Ele é de madeira, né, ele é bem, material assim, bem resistente, então não vai soltar pecinha, então... A partir de... que a criança menor de 3 anos, ela não vai ter a noção ainda do brincar de jogo da memória. Então, mais indicado, então, para crianças acima de 3 anos. Então, aqui a gente trabalha a família. Olha aqui, ó. O papai, a mamãe, macaco, e o seu filhinho, então, aqui brincando, né? Não, aqui, gente, ele tá de cabeça assim, ó. Brincando no galho da árvore. Olha que lindo. Então, às vezes, a professora tá trabalhando lá o tema... animais aqui no caso selvagem, animais domésticos, tá trabalhando plantas, depois brinca, gente, deixa a criança brincar e ela vai relacionar o tema abordado, e aí a criança vai aprender com mais facilidade, né? É a questão de associação de ideias. Então, esse aqui é uma dica de jogo, então, de jogo da memória. E eu digo assim, ó, a gente pode construir o nosso material como pedagoga, né? Trabalhou lá plantas, então, ou quem sabe, trabalhou um texto, plantas, e aí vai tirar as palavrinhas-chave, coloca a palavrinha lá de uma planta, por exemplo, e coloca o desenho da planta, aí ela vai ter que achar no jogo da memória, então, fazer essa associação. Trabalhou animais, coloca o nome do pato e coloca o pato, o desenho, a figura do pato, então também ela vai ter que achar essa associação. Então, se trabalha o conteúdo e se brinca depois, e depois a prof vai trazer uma brincadeira, e a criança ela já vai tendo essa noção, esse interesse pelo conteúdo abordado, porque a criança dela da educação infantil, ela quer brincar muito, mas você vai ensinar e vai brincar ao mesmo tempo. Então, são dicas aí que a gente pode estar trabalhando facilmente com a criança. Como eu disse, não tem que ter lá o brinquedo o mais top, o mais caro, né? Mas eu tenho que ver o que vai me trazer, o benefício que esse brinquedo vai me trazer quando eu adquirir. Então, se eu adquiro para ter na minha casa, eu tenho que sentar com meu filho, eu tenho que elaborar minutos, né? Pra gente trabalhar essas questões de concentração, de autonomia e de confiança. Trabalha lá na educação infantil, constrói. Eu tava falando com uma mãe que a menina, a filhinha de 4 aninhos, trouxe de casa na verdade, olha só, a prof não mandou prontinho. Ela mandou a folha lá do jogo da memória, a criança teve que pintar, né? Já vai trabalhando a questão motora fina, né? Com o lápis de pintar, a criança teve que recortar. Então, várias situações aí que a criança tá fazendo. Ela vai construir o seu próprio jogo da memória e a criança vai brincar, a criança vai gostar porque foi ela que produziu também. E isso pode ser trabalhado lá em sala de aula, bem tranquilo. Constrói, trabalha o tema, trabalha o texto, trabalha as palavrinhas, monta palavrinhas lá na alfabetização. Depois dá para eles construir o seu próprio jogo da memória. Aí eles podem brincar, fazem grupinhos, brincam, leva para casa, traz. Então são básicos, fáceis e que traz aí grandes desenvolvimentos para a criança. Então, eu trouxe esse de família. Aí, minha filha adora princesas, porque as meninas, elas se relacionam muito, assim, com a questão princesa, né? Eu quero ser uma princesa. Então, tem jogos aí de princesa também, ó.
jogo da memória de coração. Olha que lindo, gente. Também é um encanto, né? Para as crianças aí. Trabalhar, então, né? Concentração, autonomia e confiança. Então, a gente precisa trabalhar essas 3 questões aí nas crianças hoje em dia. Porque a criança, ela tá acelerada, nós estamos na correria do dia a dia. Então, a gente precisa desacelerar e brincar com a criança, porque nós temos que ser o quê? O exemplo para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar para eles que nós somos pais de confiança, nós somos pais concentrados, nós somos pais autônomos, que tomamos decisões acima de tudo, tá bom? Essa hoje é a minha dica, então. Jogo da memória, brinque com seu filho, brinque com seus educandos, porque vale a pena para que a gente possa construir aí um futuro melhor, uma educação melhor. E sempre lembrando, gente, nós como pedagogas, indiferente aonde a gente estiver, nós temos que fazer o melhor. Nós precisamos ser exemplos, nós precisamos amar o que a gente faz. A gente tá vendo aí na educação pessoas frustradas, pessoas tristes, pessoas brigando na educação. Nós precisamos unir forças. Então, compartilha esse vídeo, compartilha aí, dá o teu like, se inscreve no canal e também dê dicas. Quem sabe você é pedagoga, quem sabe você tem uma dica legal aí também para me dar, quem sabe uma experiência que você teve com o jogo da memória. Faz isso, eu vou ficar muito feliz e a gente vai se construindo juntos, tá bom, gente? Um grande beijo, Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Beijão!